A técnica Pomodoro foi desenvolvida, na verdade, talvez até inventada, pelo italiano Francesco Cirillo, que no final da década de 80 frequentava a universidade e tinha problema em se ajustar às rotinas de estudo. Ele percebia que a sua atenção e a dedicação aos estudos eram dificultadas pelas interferências externas e também aquelas internas. Eu chamo de interferência externa, barulhos, pessoas que ficam incomodando, por exemplo, ou até mesmo quando você estuda no trabalho, as pausas que você é obrigado a fazer para dar conta do seu serviço. As interferências internas diz respeito àquela vontade de consultar, hoje em dia, né? E-mail, principalmente mensagem de celular. É bem provável que nesta gravação você tenha ouvido aqui o meu celular dar 2 ou 3 alertas, porque antes de iniciar a gravação eu estava no meio de uma outra atividade, numa conversa aqui com minha filha, por exemplo. Agora, a técnica Pomodoro, ela vai voltar a sua atenção para um período curto, razoavelmente curto, para os seus estudos, de forma que você não desvie de maneira alguma a sua atenção, nem sequer para consultar o celular. Então, uma das premissas da técnica Pomodoro é: por 25 minutos, você vai ou desligar ou silenciar o seu telefone, deixar ele distante de você e vai se cercar de todas as garantias para que a sua atenção fique voltada realmente para aquela rotina de estudos que nós vamos chamar de blocos de estudo. Blocos de estudos, né? Bem, na técnica Pomodoro, são 4 blocos de estudos. Você estuda por 25 minutos, faz uma pausa de 5. Nessa pausa você não realiza nenhuma atividade intelectual, pode se divertir de alguma outra maneira, consultar sim uma mensagem no celular e pode até assistir televisão ou um vídeo se quiser. Retoma aí num próximo bloco de mais 25 minutos, estudou, portanto, aí 50 minutos de maneira mais focada. Depois você dá um espaçamento um pouco maior, de talvez 15 minutos, se for necessário até meia hora, e estude um novo bloco, na verdade mais 2 blocos de 25 minutos. Fazendo isso, a sua atenção vai realmente ficar voltada para os seus estudos. E você vai perceber que a assimilação da matéria vai ser mais eficiente, mais completa e o resgate dessas informações vai ser facilitado no futuro quando você estiver respondendo questões numa prova ou num concurso, tá certo? Bem, é necessário aliar a esta técnica outros conhecimentos já, informação que já corre, né, pela internet, muita gente fala sobre isso nos vídeos por aí, que é o do estudo proativo. É necessário que o estudo desses blocos sejam de maneira ativa. Leitura não é estudo. É claro que você vai ter que ler para ter acesso muitas vezes a uma informação, ou talvez até assistir um vídeo. Lembre-se que assistir a um vídeo tem que ser de alguma maneira ativa. Você vai assistindo o vídeo, vai tomando nota daquilo que o professor está falando. Talvez você tenha acesso, como você tem aqui no nosso curso, acesso às explicações, por exemplo, das matérias de direito, que é uma matéria que você não lida no seu dia a dia, provavelmente. Nesse caso, talvez seja interessante que, ao ouvir o professor, conforme ele vai falando, tomando nota, você vá também tomando nota no seu material que você vai acompanhar, você deve ter o seu material aí com você, ou até mesmo num caderno separadamente. Bem, tomado nota, em um outro bloco, ou talvez um bloco de um outro dia, você volta naquela matéria e você vai fazer resumos, ou vai preparar uma aula para dar a si mesmo sobre aquela matéria, ou vai, talvez, num outro momento, elaborar questionários que você possa responder num outro momento ainda futuro. O fato de ter essa postura proativa vai levar você a um domínio maior ou talvez um domínio da matéria, já que saber a matéria é uma coisa, dominá-la é outra.
Adapte essas técnicas ao seu tempo de estudo, à sua rotina, à sua maneira de estudar. Mas lembre-se que é necessário ser ativo. Algumas pessoas colocam post-its, né, que são aqueles papeizinhos que você cola em torno do seu monitor e colam isso pelo quarto todo, pela casa toda. Enfim, você não precisa ser tão radical. Se você tomar nota, isso já vai ser bastante interessante. Tem um caderno para isso, é também bastante interessante. Agora, se você tomar por base, por exemplo, o nosso curso de português aqui da plataforma, que já tem elementos de memorização, para você voltar naqueles materiais já estudados anteriormente, você vai perceber que nós utilizamos, na verdade, no curso, essas técnicas de resgate de informação. É claro que as aulas de português, como são mais interativas, você tem que participar, elas substituem a técnica Pomodoro. Então, estudar pelo nosso curso, fazendo as nossas aulas de português, é realmente a maneira mais eficiente, até mais eficiente do que você ficar empregando outras técnicas paralelas e até mesmo a técnica Pomodoro. Nosso curso já foi desenvolvido para que você tenha esse domínio. Certo? Então você pode, depois de fazer o curso, enquanto fizer o curso, acompanhar resoluções de questões. Em algum momento nós vamos ter resoluções de questões no nosso curso de português. Então você pode acompanhar essas resoluções, pode voltar nos seus estudos, rever aulas e assim você vai progredir. Agora, na parte de direito, o uso dessa técnica é importante, porque nas nossas aulas nós desenvolvemos a parte teórica, você tem a explicação e o significado daqueles artigos, já que o direito desafia muito o aluno leigo em entender o que é que está sendo passado. Assista às aulas para entender e, ao mesmo tempo, vai tomando nota. E não se esqueça de empregar a técnica Pomodoro, que pode ser muito interessante. Agora, como é que você marca o seu tempo? O Francesco Cirillo, ele tinha um cronômetro de cozinha que existia antigamente, ele era grande, né, no formato de um tomate. Tomate em italiano é pomodoro, daí porque o nome da técnica, técnica Pomodoro. Hoje em dia, os micro-ondas, por exemplo, alguns fornos têm também os seus cronômetros embutidos. Você marca lá e ele apita depois de 5, 10 minutos. Você pode fazer isso muito bem com o seu celular. Você marca lá 25 minutos, estuda, e se você terminar o bloco nos 25 minutos, ótimo. Se você não terminar, faça aquela pausa de 5 minutos e retome no próximo bloco aquela matéria que você estava estudando, certo? Bem, o Francesco Cirillo, no final da década de 80, ao desenvolver essa técnica, ele percebeu que ela talvez precisasse de alguns aprimoramentos. O que ele fez? Inclusive, publicou um livro no início aí dos anos 2000, se não me engano, 2006, e desenvolveu muitos cursos e simpósios para o aprimoramento dessa técnica. Na verdade, em resumo, é isso que eu passei para vocês. Você pode aliar a técnica Pomodoro também à técnica ABC ou DSD. A DSD porque você tem muitas vezes de uma matéria um domínio de certa parte dela, né? Algo você sabe, mas não domina bem, ou em alguns casos, ou na maior parte dos casos, você tem um desconhecimento total. Então, daí DSD. O que você desconhece totalmente, o que você sabe e o que você domina. O nome ABC talvez seja mais interessante. O C é aquilo que você não conhece, não sabe ou só viu muito por cima. O B é aquela matéria que você já tem algum conhecimento. E a é aquilo que você domina. Então, antes de começar a estudar, antes de tudo, analise o edital, verifique, ou pelo menos na matéria que você tem na sua apostila, o que é que você domina menos, o que é que você domina e o que é que você não sabe praticamente nada. Saiba que em períodos de estudos que antecedem provas, 2, 3 meses antes, tentar transformar os Cs em As
não é muito eficiente. Você vai talvez conseguir transformar Cs, algo que você nunca viu, em B, algo que você tem algum conhecimento. Mas realmente se concentrar nos Bs, transformando-os em A, que deve ser direcionada o seu maior esforço. Toda vez que você transforma Bs em As, você gasta menos tempo e você é levado a um conhecimento muito mais profundo sobre aquela matéria. Isso se aplica muito bem, por exemplo, ao estudo de direito aqui do nosso curso. Você tem as videoaulas, a explicação dos temas. Se você já estudou em algum momento essas matérias, pode ser que você já tenha algum conhecimento e saiba alguma coisa. Fica mais fácil você se aprofundar, então, naquelas que você já tem algum contato. Dificilmente você não vai ter contato ou alguma intimidade com alguma parte da matéria. Sempre alguma coisa a gente tem. Agora, é possível que você não tenha tanto contato. Então, siga as instruções aqui do nosso curso para se concentrar nas matérias que nós aqui direcionamos para vocês como sendo as mais importantes e das quais você pode tirar muito mais domínio do que de outras que são mais complexas. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Se você é aluno do nosso curso preparatório para o concurso de escrevente, você já deve ter assistido a uma aula em que eu devo ter comentado isso. Mas vamos lá, vale a pena, porque estamos gravando esse curso, inclusive, para vocês que são nossos alunos. Vamos lá, vamos pensar no direito para o concurso de escrevente. Código de Processo Civil e Código de Processo Penal são matérias extensas e têm uma grande complexidade. Guardar, por exemplo, as 99, 100 páginas que tem a apostila ou todos os artigos do Código de Processo Civil pode não ser uma boa estratégia. Então, no que você se concentra? Se concentra naquilo que seja a atividade do escrevente, principalmente. Há muita matéria lá em CPC, CPP, Código de Processo Civil e Código de Processo Penal, que diz respeito àquilo que cabe ao oficial de justiça fazer. Talvez você possa deixar isso de lado se for muita matéria para você estudar. Então, concentre-se naquele que faz mais o escrevente. Então, o início, né, desde o artigo 144, vai evoluindo ali, talvez no máximo até o artigo 300, você pode se concentrar um pouco mais. Isso já vai reduzir a quantidade de matéria que você tem que estudar, consequentemente, o domínio dessas matérias vai ser maior, certo? Código de Processo Penal, também, o início do Código de Processo Penal é bastante interessante, assim como o início do Código de Processo Civil. Você pode conhecer um pouco sobre recursos e eu costumo recomendar aos alunos do estudo de Código de Processo Penal que, por exemplo, são praticamente 94 artigos que falam sobre o tribunal do júri e geralmente costuma cair uma pergunta apenas. Então não sei se vale a pena estudar todos esses artigos só por causa de uma pergunta. Bem, dentro de Código de Processo Civil e Código de Processo Penal, cai uma ou até duas questões de juizado especial civil e criminal e da fazenda. Como a matéria do juizado é curta, vocês têm inclusive as nossas aulas já gravadas aqui, vale a pena você se dedicar, porque pelo menos duas ou três questões você já garante. Normalmente, Código de Processo Civil são 7 questões, sendo que 2 podem ser de juizado da fazenda e juizado especial civil, e só 5 de Código de Processo Civil. Estudando aqueles artigos que eu mencionei anteriormente aqui, agora há pouco, você pode de repente acertar 3 questões de Código de Processo Civil e essas 2 de CPC de juizado especial civil e da fazenda, e acertar 5 questões de 7, o que é para Código de Processo Civil um desempenho muito bom. Você não precisa ser excelente em Código de Processo Civil nem Código de Processo Penal. Você pode ser apenas bom, ter um número de acertos que é mais do que razoável e com isso garantir, por exemplo, 80% da prova utilizando essa estratégia. Agora, há outras matérias que é possível ter um domínio maior, como constitucional,
A parte administrativa, por exemplo, a leis, o Estatuto do Funcionário Público, né, o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, por exemplo, que é possível você ter um domínio maior da matéria, porque não são tão extensas e não são tão complexas, porque toda matéria que tem código processual, ou seja, que tem processo, ele é todo um processo. Diferente de leis, por exemplo, como o direito penal para o concurso de escrevente, que você tem que guardar, por exemplo, o conteúdo de crimes, ou seja, a tipificação dos crimes e guardar esses tipos de crime. Com técnicas mnemônicas em que você tenta memorizar esses crimes e quais são as suas penas, você tem um desempenho, eu acredito, muito melhor do que em estudos de processos. Enfim, é possível chegar a um domínio e tirar uma boa nota no concurso de escrevente, sendo bastante eficaz, eficiente na maneira de estudar, utilizando a técnica ABC, utilizando a técnica Pomodoro, seguindo aqui as nossas orientações. Por fim, aqui um recado que você talvez já saiba. A maior parte dos alunos se preocupa muito com o volume de matéria que ele tem para estudar e fica um pouco desesperado. É necessário que você se organize e não se preocupe com o domínio. Ou melhor dizendo, estou me deixando trair aqui. Não se preocupe com o volume. É necessário se preocupar com o domínio da matéria. Quero contar com vocês, tenho certeza que a aprovação de vocês é o que vai fazer, e que sempre tem feito do nosso curso a sua maior propaganda. A gente está aí há 20 anos na estrada, aprovando muitos, dezenas e dezenas de alunos nos mais diferentes fóruns da região onde a gente atua. É isso aí, pessoal. Firmes, um vídeo um pouco mais longo aqui, mas é um bate-papo interessante, acho que vale a pena. Abraço para vocês, bons estudos, explica isso direito concursos.com.